Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se você já é inscrito, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer a escalação para a 11ª rodada do Cartola. Simbora ver como é que ficou? Pessoal, essa foi a nossa pontuação na 10ª rodada, 133,65 pontos, certo? Uma rodada muito boa para quem escalou os jogadores do Flamengo, principalmente o Gabigol e o Arrascaeta, que destruíram, né? Quem colocou como capitão, então, passou de 160 pontos de certeza. A gente fez 133,65 porque a gente não escalou nenhum dos dois como capitão. Se tivesse escalado, a gente tinha feito muito mais, tá? Inclusive, até peço desculpa pro pessoal que eu não fiz o vídeo de revisão, tá? Para a 10ª rodada, porque a minha esposa, sexta-feira, no dia que eu ia fazer o vídeo, entrou em trabalho de parto, tive que correr para maternidade e nasceu meu terceiro filho, o Matheus, tá? Peço desculpa a todos, mas mesmo assim, sábado da maternidade lá de dentro eu ainda atualizei os times e mandei do Instagram, tá bom? Então essa foi a nossa pontuação, 173,65. Vamos escalar agora para a 11ª rodada. A gente sabe que a 11ª rodada agora, né, provavelmente vai ter muita gente que vai poupar em virtude dos jogos da Copa do Brasil agora no meio de semana e até mesmo da Libertadores semana que vem. Mas por enquanto vamos escalar com o que tem aqui dos prováveis, tá? Pro gol, certo? Pro gol aqui as melhores opções para mim, ao meu ver, estão bem aqui no início, pela média principalmente, tá? A gente pode citar o Douglas, né? Douglas Friedrich, do Bahia, anda fazendo um excelente campeonato brasileiro, médias altíssimas, tá? Não deixa de ser uma boa opção dentro de casa, uma opção viável. Todavia, eu vou chamar a atenção porque o Cruzeiro não costuma ceder muitos pontos para goleiros, tá? Fora de casa, certo? Tem o próprio Everton, goleiro do Palmeiras, né? Também vem fazendo boas atuações. O Palmeiras é a melhor defesa do campeonato, só tomou 2 gols até então o Everton sempre vai ser uma boa opção. Temos aqui o Jordi, um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro até então, né? Recordistas em defesas difíceis. Por quê? Porque o CSA, a equipe dele, é mais frágil do ponto de vista defensivo, né? Tá na zona de rebaixamento, e sempre é muito atacada pelas equipes adversárias. Com isso, né? Proporcionando defesas difíceis para o Jordi. Ou seja, o CSA sempre, todo jogo, toma 1, 2, 3 gols, mas o Jordi sempre sai com pontuações altíssimas, tá? Então, mesmo jogando dentro de casa, o Jordi não deixa de ser uma excelente opção contra o Atlético Paranaense. Mas como nós não temos cartoletas suficientes ainda, nós vamos com o Cássio, tá? Quando a gente vai jogar em casa, vai enfrentar o Flamengo, né? O Flamengo veio muito bem aí, uma goleada de 6-1 histórica contra o Goiás. A equipe do Flamengo é muito ofensiva, do meio para frente ela é muito boa, né? E com isso, se for com o time titular do Flamengo, deve exigir muito do Cássio, tá? Então, o Cássio é uma excelente opção do ponto de vista de defesas difíceis e até mesmo talvez do SG se o Flamengo for com um time misto, né? Ou alternativo. Não podemos deixar de citar também, tá? O Everson, o goleiro do Santos. Tanto ele, se for, ou o Vanderlei, são duas excelentes opções. Tá? O Santos vai enfrentar o Botafogo fora de casa, mas o Botafogo é um dos piores ataques da competição, tem muita dificuldade de fazer gol. É um bom time, está numa boa posição na tabela, mas dificilmente faz gol. Sofre muito para marcar um gol, tá? E o Santos é uma das melhores defesas. Então, juntando essas duas coisas, os goleiros do Santos, tanto o Everson quanto o Vanderlei, quem jogar, são excelentes opções. No mais, eu acredito que é isso mesmo para goleiro, certo? Vamos para a defesa. Vamos tentar fazer esse vídeo rapidinho, sem mais ágil. Para mim, as melhores opções do ponto de vista para a defesa, tá? Que essa rodada tá muito difícil para escalar zagueiros. É o Pedro Jeromel, certo? E o Vitor Cuesta. Ah, Fabiano, mas é Grenal? Sim, é Grenal, eu sei. Só que por dois motivos eu vou escalar eles. Primeiro, porque são os líderes em roubada de bola no campeonato, tá? Entre os defensores. Segundo, que eles não precisam do SG para pontuar. Eu sei que corre um pouco de risco, porque o Grenal geralmente é um jogo muito aguerrido, muito pegado, com muitas faltas e muitos cartões, mas também é um jogo que muitas vezes dá 0-0, não sai gol, tá? Justamente porque as equipes são muito defensivas, pegam muito, né? Marcam demais. Então, como a rodada tá um pouco complicada para zagueiros, a gente vai escalar o Jeromel, né? E o Vitor Cuesta, né? Que não precisam de muitos comentários, são mitos, né? São jogadores que mantêm uma certa regularidade, não precisam do SG, né? E roubam muitas bolas. Talvez o Edu Dracena aqui é uma opção viável, né? Porque o Palmeiras só tomou 2 gols até agora na competição. Então o sistema defensivo do Palmeiras, tanto o time titular quanto o time dele alternativo ou misto ou reserva, sempre é muito confiável, né? Mesmo enfrentando o Ceará fora de casa, o Palmeiras tem chance de SG. Agora eu vou citar 2 zagueiros aqui que, se sair o Jeromel e o Vitor Cuesta, vão ser os 2 zagueiros do canal para a próxima rodada, tá? É o Lucas Veríssimo,
Como eu falei anteriormente, o Santos vai enfrentar o Botafogo fora de casa. E o Botafogo, mesmo jogando em casa, tem dificuldade para fazer gol, tá? E o Santos é a segunda melhor defesa da competição. O Lucas Veríssimo vem de boas pontuações quando joga fora de casa, tá? É um bom zagueiro para Cartola, tem uma média razoável de roubada de bolas. Como eu falei, o Santos vem muitos jogos aí sem sofrer gols, né? Então não deixa de ser uma excelente opção para a rodada. Outra excelente opção é o Hever, né? O confronto do Atlético Mineiro contra o Fortaleza favorece. O Atlético Mineiro sempre é muito forte em casa. E o Fortaleza só teve um jogo que marcou gols fora de casa, que foi o jogo contra a Chapecoense, que ganhou de 3-1 na Arena Condá. Os outros jogos, a Fortaleza também tem grande dificuldade de marcar gols fora de casa. Por essas e por outras, eu acredito que o Hever é outra excelente opção para a rodada, tá? Então, para mim, essas são as melhores opções para defesa. Para as laterais, a gente não pode deixar de citar a dupla de laterais do Palmeiras, né? Que estão com médias excepcionais. São dois laterais que pontuam bem, tanto defensivamente com roubada de bola, como ofensivamente com assistência, finalizações e gols, tá? O Palmeiras tem a seu favor ser a melhor defesa do campeonato, só tomou 2 gols até então sempre o SG é muito provável nos jogos do Palmeiras, tem sempre chance, né, de fazer esses 5 pontos a mais aí os laterais do Palmeiras, tá? Wagner também é uma excelente opção, mesmo enfrentando o forte ataque do Flamengo, que a gente não sabe ao certo se vai de titular ou não, mas o Wagner está numa excelente fase, tá? Na última fez 5.60, deu uma desvalorizada, é bom até para quem pretende aí uma valorização. Mas a gente vai com o Jorge, certo? Por que o Jorge? Porque, como eu falei anteriormente, o Botafogo tá com dificuldade de fazer gols, o Santos é uma das melhores defesas da competição e o Jorge é o lateral que mais finaliza, né? É o lateral que mais chega próximo da linha de fundo, perto da área adversária, chuta gol, enfim, e sempre faz bem o seu papel defensivamente com uma outra roubada de bola, tá? A maior prova disso são as grandes pontuações aqui, ó, sempre fica na média de 9, 10 pontos, tá? Quando dá uma assistência ou faz um gol, ele imita, né? Então a gente vai com o Jorge. Antes que eu me esqueça, vamos com o Jorge e o Marcos Rocha, tá? Vamos ver mais outras boas opções para essa rodada. Ó, não poderia deixar de citar uma opção viável, né? O Reinaldo contra a Chapecoense, né? A Chapecoense vem de uma derrota agora para o Atlético Mineiro dentro de casa. O São Paulo quase tirou a invencibilidade de São Paulo, deu azar naquela bola, pegou na trave nas costas do Volpo, né? Então eu acredito que o São Paulo está vindo aí numa crescente, certo? E vai querer confirmar aí o favoritismo e ganhar da Chapecoense dentro do Morumbi. O Reinaldo é uma excelente opção, mesmo porque o sistema defensivo de São Paulo é bom, tá? Sofre poucos gols, é uma das melhores defesas da competição. Do meio para frente que às vezes não consegue ser tão efetivo. Eu acredito que para laterais é isso, tá? Talvez o Guga, né? Do Atlético Mineiro, mas ele não tá aqui nos prováveis por enquanto, mas não deixa de ser uma excelente opção, certo? Vamos para o nosso meio de campo. Nosso meio de campo, para depois eu não ser corneteado e dizer, ah, Fabinho, não falasse do Arrascaeta. Arrascaeta é mito, né? Acabou de bater o recorde do Neymar, né? De 37.20. Ele fez 37.70, se tornou o maior pontuador da história do Cartola num único jogo. Só que tá super valorizado. Quem quiser escalar, pode escalar. Tem grande chance dele pontuar bem? Tem. É um jogador que, né? Que sempre tem uma excelente média e consegue geralmente fazer gol, dar assistência. Só que o primeiro confronto não favorece ele. O Corinthians de casa é muito defensivo. Segundo, que eu acho que ele vai ser poupado para Libertadores. Certo? Terceiro, que está super valorizado. Né? Como eu falei, quem for escalar ele, Gabigol, é um tiro no pé. Pode pontuar razoavelmente bem? Pode. Mas vai desvalorizar muito mesmo assim, tá? Então, por esses motivos, a gente vai colocar o Casares. Excelente jogador para Cartola. Tá certo que é um jogador 8,80, né? Se ele não fizer gol, não der assistência, não pontua. Mas como o confronto favorece muito o Atlético Mineiro, e o Casares está numa fase muito boa, chutando muito bem de fora da área, tem a bola parada ainda, tá certo que agora ele está dividindo a bola parada com o Otero. Mas o Otero, por enquanto, não está entre os prováveis, tá? Então a gente vai com o Casares no meio de campo. Outra excelente opção para essa rodada é o Ralf, certo? Do Corinthians. Porque, como eu falei, o Corinthians dentro de casa é muito defensivo, funciona muito bem o sistema defensivo. O Ralf vem bem no Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe que o Ralf não faz assistência, não dá gol. O negócio dele é só roubada de bola. Mesmo assim, ele sempre consegue te entregar ali, ó, 4, 5, 6, 7 pontos, tá? E como o Flamengo é uma equipe muito ofensiva, né? Costuma manter a posse de bola e atacar muito, vai aumentar muitas possibilidades do Ralf de roubar a bola, certo? Mas o nosso segundo meio de campo vai ser o Hernanes, certo? O Profeta. Porque um confronto contra a Chapecoense favorece o São Paulo. O Hernani é o jogador de meio de campo da bola parada, tem um bom chute de fora da área, deu assistência no último jogo contra o Palmeiras, né? Então sempre existe a possibilidade do Hernani ou dar uma assistência ou fazer um gol, ou no mínimo pontuar bem ali, um chute de fora da área ou cobrança de falta, certo? Então a gente vai com o Hernani. Vamos ver mais algum outro aqui. Talvez o Márcio Araújo contra o próprio São Paulo pelas roubadas de bola, né?
Mas a gente vai com o Zé Rafael, né? O Palmeiras é líder da competição, tá invicto ainda. O Palmeiras joga praticamente igual dentro ou fora de casa, da mesma maneira. E o Zé Rafael, apesar de não estar muito bem esse ano, certo? É um excelente jogador para Cartola. Pode ver, não negativou ainda, né? Não deu aquela mitada, mas também não negativou. Por quê? Porque ele é um jogador muito participativo, tanto na frente quanto atrás. Ele volta para marcar, rouba a bola, sofre falta lá na frente, finaliza bem, pode dar assistência. Então é um jogador muito completo para Cartola. Se jogar, é uma excelente opção, mesmo o Palmeiras jogando fora de casa contra o Ceará. Talvez o Hudson de São Paulo pelo confronto da Chapecoense, né? Rodrigo Lindoso, talvez do Inter, não tô vendo ele aqui entre os prováveis, mas talvez o Rodrigo, deixa eu ver se o Rodrigo Lindoso tá aqui. Pelo Grenal, o que que é, né? Um jogo meio pegado, também roubada de bola, né? O Cuejá, se for jogar pelo Flamengo, talvez roubada de bola também, mas a princípio esse é o nosso meio de campo, tá? É o Casares, o Hernanes e o Zé Rafael. Gente, isso aqui pode mudar muito, tá? Os jogos da Copa do Brasil no meio de semana e os jogos da Libertadores da semana que vem vão ser determinantes para sexta-feira a gente fazer o vídeo de revisão. E mesmo assim, eu acredito que fazendo o vídeo de revisão na sexta-feira ainda vai ter alteração quando eu for postar no Instagram no sábado. Mesmo porque toma cuidado, tá? Essa rodada o mercado fecha mais cedo. Se eu não me engano, sábado 11 horas da manhã. Tá? Então praticamente sexta-feira de noite ali ou sábado de manhã, bem nas primeiras horas ali do dia, já tem que estar com o time pronto. Não vai bobear aí e perder o horário aí que o mercado vai fechar mais cedo sábado. Vamos para os atacantes agora? Não posso deixar de citar o Gabigol, né? Tá numa excelente fase, fazendo muitos gols, né? Da maneira como o Flamengo joga e ele mais centralizado, o Bruno Henrique tá muito aberto, ele sempre vai continuar fazendo gol assim nos jogos. E jogando em casa sempre é uma excelente opção. O Flamengo já vai jogar fora de casa contra o Corinthians, já não colocaria ele, mesmo que ele tá muito valorizado e tem grande chance de perder 4 roletas, tá? Mas pelos confrontos da rodada, e por ter muito time que vai poupar aí, a gente já vai escalar o Alejandro, tá? O confronto contra o Fortaleza favorece, tá? Do meio para trás, o Atlético Mineiro anda decepcionando um pouco em algumas partidas, mas do meio para frente sempre consegue fazer gols, tá? E o Alejandro é matador, o menino sabe fazer gol, certo? É artilheiro nato. O Ricardo Oliveira jogou agora contra a Chapecoense, mas não apareceu entre os prováveis. Como o Alejandro tá, a gente vai escalar ele, tá? Ele tem uma excelente média, pode ver, ó. Sempre fica na faixa dos 10 pontos para cima. Já tem 2 gols na competição e uma assistência. Outra excelente opção que nós vamos escalar é o Dudu, tá? Porque o Dudu, assim como Vitor Cuesta, Jeromel, né, jogadores aí, Arrascaeta, é mito, tá? O Dudu, ele no Palmeiras não tem ninguém que faça a função como ele. Ou seja, o Filipão pode até mesclar o time, poupar por causa da Libertadores, os laterais, meio de campo, até o Davidson no ataque, até os goleiros. Mas dentro do elenco do Palmeiras não tem ninguém que faça a função que o Dudu faz, tá? Por isso que tem grande chance dele jogar. Talvez possa ser poupado por questões físicas, mas por enquanto é entre os prováveis, tá? É um jogador muito aguerrido, né? Que joga geralmente um pouco mais aberto, mas fecha muito por dentro, dá assistência, chuta bastante, rouba a bola, sofre falta. Enfim, é aquele tipo de jogador brigador e talentoso que vale muito a pena pro Cartola, tá? Vou citar aqui, ó, duas excelentes opções. Só que como a gente vai com a dupla de zaga do Grenal, um de cada um, o Cuesta e o Jeromel, não vamos poder escalar aqui nesse momento. Mas se por acaso a gente até sexta-feira trocar, por exemplo, botar o Veríssimo na zaga e o Hever, talvez eu vá colocar os dois, tá? É o Paulo Guerreiro, né? Que veio de uma excelente Copa América, né? O Guerreiro fora de série, tá com 3 gols na competição já, tá com uma excelente média de 6,33. E o Everton, né? O Everton, sem palavras para ele, tá vivendo a melhor fase da carreira dele. É um jogador que finaliza muito fora da área, também está com 3 gols, certo? Mas é como eu falei, o Grenal é um jogo mais pegado, um jogo mais difícil, que geralmente não sai muitos gols. Tem um outro Grenal que escapa aí que sai mais de 1 ou 2 gols, mas é raridade. A maioria dos Grenais é mais pegado com menos gols, mas não deixam de ser excelentes opções, tá? Mas o nosso terceiro atacante vai ser o Antony. Eu sei que o Antony não é um jogador de fazer muitos gols, né? Ele não tem nenhum gol na competição, só tem 2 assistências. Só que ele é um jogador muito participativo. Ele auxilia na marcação, quando ele volta ele consegue roubar algumas bolas, tá? Dificilmente perde a bola, ou seja, sofre muita falta, é um jogador muito habilidoso, tá? E ele pouco erra passe, tá? É um jogador que coloca o colega em condições de fazer o gol com muita facilidade. Se o São Paulo anda fazendo gol, o problema não é dele, mas ele é o cara da assistência, entendeu? Tanto é que ele sempre vai te entregar ali, ó, 2, 3, 4 pontos. E quando dá assistência, ele dá aquela mitadinha, passa de 10. Mas como o confronto com a Chapecoense é favorável e a gente não tem muitas opções dessa rodada, né? A gente vai apostar no Antony do São Paulo, certo? Vai ser a nossa aposta para essa rodada.
Tem o Arthur, tá? Do Bahia. E o Arthur Kaique. Qualquer um dos dois são opções viáveis. Boas opções até, porque o Cruzeiro não tá bem no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, meteu 3 agora no Atlético Mineiro, né? Tá jogando a Libertadores, Copa do Brasil. Tá focando mais nessas competições, porque no Brasileiro o Cruzeiro tá muito mal, tá? Principalmente do ponto de vista defensivo. E jogando fora de casa contra o Bahia, que lá na Fonte Nova o Bahia é muito vertical, muito agressivo. Sempre faz 1, 2 gols contra os seus adversários. O Arthur e o Arthur Kaique não deixam de ser boas opções, tá? Porque são jogadores muito participativos e são os dois jogadores praticamente da bola parada do Bahia. Eu acho que a princípio seria isso, tá? Essas seriam as melhores opções ao meu ver para essa rodada, por enquanto, né? Porque tem tudo para mudar até sexta-feira, em virtude da Copa do Brasil e da Libertadores. Vamos pro nosso técnico, então, pra gente fechar nosso time de uma vez. As melhores opções pra mim, ao meu ver aqui, ó, mesmo jogando fora de casa, é o Filipão e o Sampaoli, tá? Que são, respectivamente, líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? E são times que pontuam muito bem, tanto dentro quanto fora de casa, certo? Mas a gente vai tentar apostar aí num time jogando em casa, um time que tem um confronto mais fácil, talvez, em tese, né? Em tese, me perdoe a torcida do Fortaleza, eu sei que o Fortaleza é um grande clube, mas anda jogando bem apenas dentro de casa. Fora de casa tá mais complicado, né? Ainda mais agora que eu fiquei sabendo que andaram vendendo 3, 4 jogadores, né? E o Rogério Ceni perdeu um pouco aí o poder de grupo, né? Assim, de jogadores para utilizar. A gente vai com o Rodrigo Santana, tá? Porque existe a chance real do Atlético, apesar da zaga do Atlético não ser tão boa assim, né? O sistema defensivo, sair com o SG e ofensivamente fazer alguns gols, tá? Então eu acredito que tem tudo aí para ser o treinador que mais vai pontuar nessa rodada. Como capitão, tá? Por enquanto, a gente vai botar o Marcos Rocha, mesmo porque dentre os jogadores que a gente escalou aqui, ele é o de melhor média, tá? 9.50, certo? E diante da chance real aí do Palmeiras manter o SG e o Marcos Rocha roubar uma bola ou outra e pontuar mais de 10 pontos, tem tudo pra gente ir bem com o nosso capitão também, certo? Pessoal, esse então ficou por enquanto, né, o nosso time para a 11ª rodada, custando 154,63 cartoletas, e a gente deve revisar esse time sexta-feira. Pessoal, então é isso. Time escalado para a 11ª rodada, né? A gente sabe que provavelmente vai ter muitas alterações aí devido aos jogos do meio de semana agora da Copa do Brasil e de semana que vem da Libertadores. Mas, por enquanto é isso. O que está provável a gente escalou, deu algumas outras opções aí, né? 2, 3 por posição. De outros times que provavelmente não irão poupar, então acredito aí que no vídeo de sexta-feira a gente vai conseguir deixar o time mais redondinho aí, com mais chance de efetivamente jogar, né? Não ficar muito naquela dúvida. Mesmo assim, se pintar dúvida, a gente vai no sábado, né? Na parte da manhã, atualizar lá o time no Instagram. No mais, pessoal, se gostaram do vídeo, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Toda semana a gente faz vídeo aí de bons, baratos, valorização, time principal. Aliás, time bons e baratos, valorização, a gente vai fazer um videozinho, o cardzinho vai estar aqui depois, tá? Provavelmente hoje ou amanhã. Time valorização, inclusive esse, que está entre os 500 melhores do país, por patrimônio, tá? No mais, gente, agradeço de coração a todos, um grande beijo, fui!